boa noite, bem-vindos a mais uma live. Muito boa noite, que bom ter vocês aqui. Como que tá o áudio aí pra vocês? Boa noite, meninas, Andresa, Bia, boa noite, João Lucas, Ana Vitória, boa noite. Muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um assunto bem legal. Você que é novo aqui, eu sou a Pony. E aqui todas as segundas e sextas nós fazemos uma live onde compartilhamos mais da palavra de Deus. E aqui nós te ajudamos a entender a Bíblia de forma simples. Galera, me deixa saber como que tá o áudio aí, por favor. Boa noite, Raíza. O áudio tá ok, minha galera? Vocês estão ouvindo bem aí? Gente, é o seguinte. Oi, Alberto. Obrigada, Bia, pelo feedback. Tá tudo ok? Então, obrigado, Raíssa. Então, vamos lá, gente. A única coisa que eu quero pedir para vocês hoje nessa live é que vocês permaneçam com o coração de vocês aberto para receber de Deus essa noite. Porque uma coisa, gente, é Deus falar. E outra coisa é nós ouvirmos, né? E também queria pedir para vocês mais uma coisinha. Essa é bem simples. Queria pedir para vocês que no final da live vocês pudessem curtir, comentar. Porque isso, gente, a plataforma entende que esse assunto é relevante, que essa live é relevante e entrega para mais pessoas. E assim, através das suas curtidas, nós vamos alcançar mais pessoas ainda. Boa noite, Flávia! Boa noite, boa noite. Gente, vamos começar a nossa live? Eu queria começar hoje com uma oração para que o Espírito Santo venha abrir a nossa mente. Hoje nós vamos falar um pouco de história. Quem gosta de história vai amar essa live. Quem não gosta, eu desafio a permanecer na live, porque você pode se surpreender, né, com as histórias aí na Bíblia. Então vamos orar aqui rapidinho. Espírito Santo, eu te convido a estar presente aqui nessa live. Eu oro mesmo para que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor me use conforme a tua vontade, que todas as pessoas que estão aqui nessa live, elas sejam abençoadas, e também aquelas que vão assistir depois. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos para estar aqui conosco. Em nome de Jesus, amém. Gente, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o que aconteceu entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Vocês já repararam que na Bíblia de vocês, quando finaliza o Velho Testamento, tem uma página em branco e logo em seguida o Novo Testamento? O que aconteceu ali? E vocês já repararam que quando vocês estão lendo ali o Velho Testamento e vocês chegam no Novo Testamento, tem um monte de coisa que não tinha no Velho Testamento, aparecem umas pessoas, fariseus, saduceus, sinagogas. Como assim? De onde essas pessoas surgiram? Que lugar que é esse? Então esse espaço, né, entre o Velho e o Novo Testamento é chamado de 400 anos de silêncio. E, gente, é chamado de 400 anos de silêncio porque não tem nenhum registro, nenhum livro, nenhuma profecia escrita desse tempo. Então, eles dizem que é o 400 anos de silêncio. Mas será que Deus realmente ficou em silêncio? Será que realmente Deus ficou sem falar com o seu povo? Será que Deus ali resolveu dar um stop na história e tirar umas férias? Será? Bom, isso é o que nós vamos descobrir aqui no decorrer dessa live. Gente, vamos imaginar aqui um negócio. Imagina que você está assistindo uma peça de teatro, você está no teatro assistindo, e entre o ato 1 e o ato 2, as cortinas se fecham. E aí você não vê mais nada, mas
por trás das cortinas está acontecendo muita coisa. Por trás das cortinas, os atores estão trocando de figurino, o cenário está sendo preparado. Por mais que a gente não consiga ver, por trás ali da cortina está sendo tudo preparado para o segundo ato. Vamos imaginar que foi isso que aconteceu entre o Velho e o Novo Testamento. É como se a cortina se fechasse, mas ali, atrás das cortinas, Deus estava se movendo. Deus estava em movimento o tempo todo, preparando para o maior ato da história, a chegada de Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar, né? Vamos entrar um pouquinho... Obrigado, Carlos. Vamos entrar um pouquinho aqui no que estava acontecendo no mundo durante esse tempo, né? O que estava acontecendo no mundo. É um pouquinho de história, pega um cafezinho aí para você ficar ligado, vai ser muito bom. Então é o seguinte, durante a história, esse tempo aí dos 400 anos de silêncio, muita coisa, gente, aconteceu. Apesar de ser chamado de 400 anos de silêncio, não foi uns anos assim muito tranquilo, muito monótono, não, tá? Aconteceu muita coisa mesmo. Então vamos lá. Os primeiro momento ali dos 400 anos de silêncio, os persas estavam no controle, eles estavam ali no controle político. E aí os judeus, eles podiam, né, eles tinham uma certa liberdade. Eles podiam praticar ali, né, a sua religião com pouca interferência dos persas. É tanto que nós vamos ver que nesse tempo eles tiveram a permissão de reconstruir o templo, né, que foi destruído lá atrás. Então os persas não tiveram tanta interferência assim na religião ali deles. Só que, gente, depois dos persas veio Alexandre o Grande. Não sei se você já ouviu falar sobre esse homem, mas é um homem muito importante para a história da Bíblia. Alexandre o Grande, ele conquistou ali toda aquela região ali e ele trouxe com ele a cultura grega para Israel. Só que ele exigiu que a cultura grega fosse instalada em todo o território que ele conquistou. Agora, vocês imaginam aqui para o povo de Israel. Na cabeça deles, o que estava acontecendo? De repente muda tudo, muda a forma de pensar, muda a cultura, muda o idioma. Imagina o quão difícil foi para eles. E talvez naquele momento eles tivessem pensado, onde está Deus? Mas Deus estava trabalhando. Vamos descobrir por que Deus estava trabalhando? Olha só, a influência grega foi muito, muito grande nesse tempo aí de Alexandre o Grande. Tanto que foi traduzido o Velho Testamento para o grego. A influência grega foi tão grande que o Velho Testamento foi traduzido para o grego. E isso, gente, foi bastante importante para nós até hoje. E essa é uma versão, né, essa tradução é conhecida como Septuaginta. Então foi um marco muito importante na história bíblica. Então essa cultura grega também, além de trazer a questão da tradução, ela trouxe também umas ideias humanistas. E aí, gente, ameaçava de certa forma a identidade religiosa do povo judeu. No entanto, apesar, né, disso ter sido muito ruim, dessas ideias humanistas que Alexandre o Grande trouxe ali com sua cultura, a tradução para o grego foi crucial, porque mais tarde o evangelho foi compartilhado para o mundo inteiro. Então, gente, Deus estava se movendo ali, Deus usou esse homem para que traduzisse ali a Bíblia para o grego. Então, essa tradução foi muito, muito importante, porque isso possibilitou que mais pessoas tivessem acesso ali às escrituras, especialmente os judeus que moravam fora de Israel, que falavam grego, né? E se vocês observarem lá na frente, né, quando os apóstolos começaram a pregar, muitas citações que eles traziam ali das escrituras era da Septuaginta.
E isso facilitou a compreensão da mensagem de Jesus entre os gentios. Porque Deus estava, gente, por trás ali, Deus estava fazendo algo muito grande. Porque a mensagem de Deus não era só para os judeus, não era só para Israel, era para todo mundo, para os gentios, para os gregos, para os romanos. Então Deus estava usando ali aquele sistema político para que o evangelho, né, para que a mensagem dele fosse, né, distribuída entre todos os povos, e que também mais tarde, né, Jesus chegaria e ele estava preparando o povo para a chegada de Jesus, porque nós sabemos que quando Jesus chegou, Jesus não chegou só para os judeus, Jesus veio para todos. Então Deus estava preparando o seu povo para a chegada de Jesus, mas muitos não entenderam isso, infelizmente. Mas vamos lá. Depois, né, após a morte de Alexandre o Grande, a Judéia foi governada aí, gente, por vários e vários sucessores. Mas teve um, que é o Antíoco. Esse aí, gente, ele fez um bafafá todo na história. Porque o que ele fez? Ele profanou o templo, né? E aí ele aboliu, né, a linha do sacerdócio e transformou o templo em um altar pagão, onde ele trazia sacrifícios impuros. Então aquilo ali, gente, levou uma resistência muito grande da Judéia. E aí foi um período marcado por muita guerra e violência, que é conhecido como a Revolta dos Macabeus, né? Mais tarde, em 63 a.C., Pompeu de Roma conquistou a Palestina, colocando toda a Judéia sob o controle de César. E aí, gente, fez com que o imperador romano e o Senado fizesse de Herodes o rei da Judéia. E aí virou uma bagunça, né, gente? Aí nós podemos ver muitos povos, muitas culturas juntas e misturadas. Tinha cultura romana, tinha cultura grega, tinha hebraica, tinha muita gente ali falando idiomas diferentes, né? Então ali, gente, o silêncio não é a ausência de movimento. Apesar de não ter nada registrado ali, nenhum profeta ter se manifestado do último ali do Velho Testamento, vai ter só João Batista. Mas Deus estava trabalhando, preparando o povo para a chegada de Jesus, né? Então o último profeta ali das Escrituras que a gente vê foi Malaquias. E aí depois não tem mais nada, só vamos ver, os israelitas, eles não ouviram nenhuma mensagem de Deus, né? Até João Batista, né? Então, gente, aconteceu também algumas coisas importantes, né? Nesses 400 anos de silêncio, surgiram algumas seitas, né, do judaísmo. Surgiram alguns grupos como os saduceus, os fariseus. E aí, quando eles começaram a se introduzir nesse tempo, começou a aparecer muitas leis humanas, né? Leis humanas introduzidas por esse povo. Então, o que aconteceu? Lembra que eu falei de Alexandre o Grande, que trouxe a cultura grega? Pronto. Ali, depois daquilo ali, a Judéia passou por várias conquistas, né? Vários povos estrangeiros ali. E aí, esse domínio gerou uma necessidade de uma resistência cultural e religiosa. Porque eles, né, o judaísmo, né, os judeus, alguns se adaptaram a essas novas culturas, mas outros resistiram a essa cultura. E aí, quando eles resistiram, foi aí que surgiram, né, os fariseus, os grupos religiosos, porque eles tinham ali, né, o objetivo de manter mesmo a cultura deles. A intenção deles era boa, mas aí nós sabemos o desfecho dessa história, né? Então, os fariseus, gente, eles formaram, né, em resposta aos desafios sociais e políticos daquela época. Eles eram conhecidos como os interpretadores da Torá, né? Os fariseus, eles eram mais acessíveis ao povo comum, né, nas práticas religiosas. Já os saduceus, eles eram mais da elite, assim, não era tão acessível ao povo. Então, assim, os fariseus, eles acreditavam na ressurreição dos mortos e acreditavam em anjos. Já os saduceus não acreditavam nisso. Então, tinha ali um certo conflitozinho entre eles.
Então aí, gente, a gente vai ver chegando, né, esses grupos religiosos, e aí eles se tornaram muito conhecidos, né? E aí Jesus chega nesse cenário, né, onde tem esses grupos religiosos que queriam ali, como é que eu posso falar? Queriam ali manter, né, aquela essência, aquela cultura, e tinha os outros povos, né, os gentios, né, as outras pessoas que estavam ali. Então, o problema dos fariseus, gente, é que eles tinham ali uma rigidez muito grande pelas leis da Torá. E o problema maior não era nem tanto a rigidez, é porque muitas falas de Jesus diz que eles eram hipócritas, ou seja, eles não viviam aquilo que eles pregavam. Então esse foi o conflito ali entre Jesus e os fariseus. Lembrando, gente, que nem todos os fariseus eles eram ruins e hipócritas. A gente tem aí o caso de Nicodemas, né? Que a gente vê lá no livro, nos evangelhos, que traz a história dele e que ele parecia ser uma pessoa com um coração bem acessível, né? Então nem todos os fariseus eram hipócritas, né? Então, Jesus chega contra toda essa, e vai lutar, né, contra toda essa religião superficial deles, né? Eles criaram essas seitas, né, essa religião muito rígida. E Jesus chega contra tudo isso. Os fariseus, gente, assim como todos os outros ali, os judeus esperavam pela vinda do Messias, né? Só que os fariseus, eles esperavam que Jesus viesse como rei, para salvar ele daquele povo estrangeiro que estava dominando ali Israel, né? Ele achou que Jesus viria como esse rei super poderoso para salvar eles do Império Romano, né? Que era quem estava ali na ativa. Só que Jesus não veio para isso. Eles não entendiam que Jesus veio para salvar eles deles mesmos, do pecado deles mesmos. Eles não entendiam que Jesus veio para todos. Jesus veio para os gentios, para os gregos, para os romanos. Eles não conseguiam entender isso. Eles não estavam preparados ali para receber o Messias. Então eles não acreditavam na autoridade de Jesus, nem acreditavam que Jesus era o Messias. Então, se você tem uma série que é bem legal para vocês entenderem isso, que é The Chosen, eu super recomendo que vocês vão ver a raiva. É visível ali a raiva, expressa a raiva que os fariseus tinham de Jesus e dos seus discípulos. Porque eles não engoliam isso, de que, como assim? É só para os judeus, não é para os gentios, não pode. Então, Jesus vem, né, com esses ensinamentos. Os fariseus, eles viviam muito ali na lei, não entendiam a misericórdia, o perdão, o amor. E Jesus vem aí nesse contexto. Em resumo, gente, Jesus desafiou as práticas religiosas superficiais dos fariseus, né? As suas interpretações rígidas ali da lei, né? Então, Jesus, ele vem mesmo nessa luta ali contra essa religião superficial, contra essas seitas ali criadas por eles mesmos. Então, em resumo, gente, os 400 anos de silêncio, eles não foram assim um tempo muito quietinho, né? Não estava assim tão em silêncio. Nós vemos claramente o agir de Deus ali, a preparação de Deus para a chegada do Messias, né? E é muito interessante a gente pensar desse jeito, porque muitas vezes, né, nós queremos as coisas do nosso jeito, né? E nós precisamos entender que no processo nós precisamos confiar em Deus, porque Deus enxerga lá na frente, e a gente é tão limitado que só enxerga aqui e agora. E Deus tem uma visão lá na frente. Deus nunca vai estar em silêncio, Deus vai estar em movimento o tempo todo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Jesus está em movimento o tempo todo e tem planos e projetos para a sua vida. Então, por mais que pareça que tudo está parado, que nada está acontecendo algo. O que nós precisamos fazer é confiar em Deus. Deus, Ele é fiel em suas promessas. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Ele vai fazer.
mas nós precisamos confiar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pensa ou imagina. E foi isso que aconteceu ali nos 400 anos de silêncio. Ele não ficou parado, não. Ele estava em movimento o tempo todo. Ele estava dando sinais ali para o povo dele o tempo todo do objetivo dele, de que o Messias viria para todos e não só para um povo. Então Jesus, ele vem e ele senta com os pecadores. Isso era inadmissível na cabeça dos líderes ali religiosos. Eles não entendiam isso. Mas é isso. Isso foi mais ou menos os 400 anos de silêncio. Uma coisa interessante a gente pensar, gente, é que o Velho Testamento, ele é uma promessa e uma expectativa. E o Novo Testamento é o cumprimento e a realização. Então Deus, ele é fiel e ele cumpre as suas palavras. Ele disse que enviaria o Messias e ele enviou o Messias. E Deus, ele não é egoísta a ponto de amar um povo. Ele ama todos de maneira única e particular, individualmente. Então Deus é esse Deus grandioso, né? Que ama todos, né? E não temos nenhum registro aqui, né, nesse tempo de 400 anos de silêncio, porque ninguém escreveu nada, né? Porque Deus estava falando o tempo todo através de outras formas. Não tinha nenhum profeta ali escrevendo, não sei por que as canetas dele estavam secas, mas devia estar escrevendo, né? Porque estava acontecendo muita coisa. Gente, e é isso. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer comentar alguma coisa sobre isso, sobre os 400 anos de silêncio. Você já tinha ouvido falar sobre isso? Você já tinha pensado sobre isso? Sobre o porquê, o que aconteceu ali, né, nesse período entre o Velho e o Novo Testamento? As meninas estão comentando aqui embaixo. E, gente, eu quero trazer para vocês aqui uma questão sobre estudos bíblicos, que o quanto é importante a gente entender a história por trás, né? Sempre que você for estudar um livro, é importante você conhecer ali o que estava acontecendo no mundo. A história, ela é importantíssima para a compreensão da Bíblia. Porque imagina que se a gente não estudasse essa história do que aconteceu nesses 400 anos de silêncio, talvez a gente acreditaria realmente que Deus estava em silêncio. E aí a gente vai contra tudo aquilo que a gente acredita. Como assim Deus ficou em silêncio? O nosso Deus ficou em silêncio, deixou o seu povo a Deus dará, né? Como diz por aqui. Não, então quando você estuda a história, você entende. E você vê Deus agindo ali. Gente, Alexandre o Grande, ele não era cristão, ele não tinha nenhum princípio parecido com os de Deus. Ele simplesmente veio e quis instalar a cultura grega ali, no meio de todo mundo. Só que Deus usou isso, gente, para expandir a palavra de Deus para todo mundo. E hoje, por isso que o Novo Testamento, quando a gente vai estudar, é importante a gente traduzir, buscar a tradução original da palavra em grego. Foi por causa desse cara. Foi porque esse cara, ele veio, né, e meio que obrigou que essa cultura fosse instalada ali, no meio de todo mundo, né? E o quão importante isso foi. Então Deus é um Deus incrível, incrível, incrível. Ele tem os planos deles, o projeto dele, e nós só precisamos confiar que ele vai fazer. Não sei de que forma, mas ele vai fazer, ele vai dar o jeito dele, porque ele é Deus. Aqui tem um comentário de Andresa, ela colocou assim: entender o contexto histórico é importante. Eu li o livro O Reino de Ponta Cabeça, que relatou exatamente isso que você falou na live. Gente, esse livro é muito bom, eu super recomendo, é muito bom mesmo. E gente, com história e Bíblia tem tudo a ver mesmo. Se você não gosta de história, eu super aconselho você a começar a gostar de história. Porque quando você vai estudar ali qualquer livro da Bíblia, gente, a gente tem que entender que a Bíblia, ela não foi escrita para esse tempo. Não foi escrita para 2024, né? Ela foi escrita, então é importante a gente saber quando foi escrito, para quem foi escrito, o que estava acontecendo ali no mundo. O que nós pegamos para nossa vida são os princípios que não mudam, né? Não muda com o tempo, né? Que são imutáveis. Mas é importante saber o que estava acontecendo ali, a cultura, a religião, a política,
Porque Deus está nos detalhes, gente. E Deus usa mesmo assim as nações para, se a gente pegar ali os profetas menores, a gente vai ver que Deus usa uma nação para trazer justiça a outra nação e assim vai acontecendo. Então Deus, ele não é limitado não, gente, né? Não é limitado a simplesmente o povo, Deus, ele quer fazer uma coisa, ele vai fazer, ele vai dar o jeito dele. Então esteja preparado e se permita ser usado por ele. Porque se você não estiver disponível para ser usado por ele, meus queridos, ele vai usar outras coisas, outras pessoas, né? Como diz o ditado, ele usou até uma jumenta. Então, vai usar. E Deus é incrível, ele dá um jeito de fazer as coisas acontecerem para o bem daqueles que o amam, né, gente? Então vamos lá, pessoal, tá chegando ao fim da nossa live, aqui ninguém tem nenhuma pergunta. Gente, eu falei um pouquinho sobre as sinagogas, lá no início eu citei as sinagogas, mas as sinagogas, elas não foram, elas não apareceram nesse tempo, ela já existia bem antes. Logo quando o pessoal foi exilado ali para a Babilônia, eles perderam ali o templo, eles não tinham mais um lugar ali de adoração, então eles criaram essas sinagogas nesse tempo, né? E aí quando eles criaram, que eram pequenos grupos ali que se reuniam para orar e tal, e isso é a sinagoga. Então se você for ler lá nas cartas de Paulo, a gente vê citando essas sinagogas, né? Mas não foi criado nesse tempo dos 400 anos de silêncio, foi bem antes um pouquinho. Só que quando eles retornaram ali da Babilônia, essa cultura da sinagoga já estava instalada no meio deles. Então eles não ficaram limitados ao templo. Mesmo depois da reconstrução do templo, eles ainda continuaram com as sinagogas, tá bom? Só para esclarecer aqui, que eu lembro que eu citei, mas eu acho que eu não expliquei sobre isso. Pessoal, muito obrigada aqui por participarem da live. Segunda-feira é hoje, né, gente? Sexta-feira tem mais. E muito obrigada mesmo. Não esquece de curtir, comentar a live, enviar para alguém que precisa ouvir sobre isso. Que Deus abençoe vocês. Tchauzinho.